Era uma manhã de sábado comum na pequena cidade de Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais. O sol ainda lutava para atravessar a névoa que cobria as montanhas, quando seu Osvaldo, um agricultor de 63 anos, saiu de casa para verificar suas plantações de milho. Ele estava acompanhado, como sempre, de seus dois inseparáveis vira-latas caramelos, Trovão e Relâmpago. Os nomes grandiosos contrastavam com a aparência humilde dos cachorros, ambos resgatados das ruas anos atrás, mas que se tornaram os melhores amigos e companheiros de trabalho do velho agricultor. Trovão era o mais velho, com cerca de 7 anos, pelagem dourada já grisalha nas bordas do focinho e orelhas sempre alertas. Relâmpago, mais jovem e agitado, tinha apenas 3 anos e uma energia inesgotável que às vezes cansava até mesmo seu dono. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Enquanto caminhavam pela trilha de terra que levava à roça, os dois cachorros começaram a agir de forma estranha. Trovão parou abruptamente, farejando o ar com intensidade, suas orelhas girando como antenas tentando captar algum som distante. Relâmpago, que normalmente corria à frente brincando com gravetos, voltou correndo e começou a latir insistentemente na direção oposta à plantação, apontando para uma área de mata fechada que ficava nos fundos da propriedade. Seu Osvaldo franziu a testa. Conhecia seus cachorros há tempo suficiente para saber que aquele comportamento significava que algo estava errado. Trovão nunca parava daquele jeito sem motivo. E Relâmpago, apesar de jovem e brincalhão, tinha um instinto aguçado herdado de gerações de vira-latas sobreviventes das ruas brasileiras. O agricultor tentou chamar os cachorros de volta, mas foi inútil. Trovão começou a latir também, um latido grave e urgente que ecoava pelas colinas. Então, sem esperar por permissão, os dois caramelos dispararam em direção à mata fechada, desaparecendo entre as árvores e arbustos. Seu Osvaldo hesitou por um momento, olhando para sua plantação de milho que precisava de cuidados, mas a insistência dos cachorros era tão incomum que ele decidiu segui-los. Pegou seu facão, amarrou melhor as botas e adentrou a mata densa, chamando pelos nomes dos animais enquanto galhos e cipós arranhavam seus braços. Os latidos ficavam cada vez mais altos e desesperados, guiando o agricultor mata adentro. Seu Osvaldo conhecia aquela área razoavelmente bem. Tinha caçado ali na juventude e sabia que havia algumas clareiras e um velho córrego que cortava a propriedade. Mas fazia anos que não se aventurava por aquele caminho, e a vegetação tinha crescido selvagem e fechada. Após cerca de 15 minutos de caminhada difícil, ele finalmente alcançou uma pequena clareira, onde Trovão e Relâmpago latiam freneticamente, correndo em círculos ao redor de algo que estava no chão. O coração de seu Osvaldo quase parou quando ele se aproximou e viu o que tinha chamado a atenção dos cachorros. Deitada no chão úmido da mata, amarrada com cordas grossas nos pulsos e tornozelos, estava uma menina de aproximadamente 12 anos. Ela estava amordaçada com um pano sujo, seus olhos arregalados de medo e alívio ao mesmo tempo, lágrimas escorrendo pelo rosto machucado e sujo de terra. Suas roupas estavam rasgadas, havia arranhões por toda parte, e ela tremia violentamente, seja de frio ou de pavor. Talvez ambos. Os dois caramelos tinham parado de latir no momento em que seu Osvaldo chegou, mas permaneciam próximos à menina, como se estivessem montando guarda. Trovão farejava cuidadosamente ao redor dela, verificando se havia algum perigo nas proximidades, enquanto Relâmpago lambia delicadamente as mãos amarradas da criança. Um gesto de conforto instintivo que fez os olhos dela encherem de lágrimas novamente. O agricultor sentiu uma onda de horror e compaixão ao mesmo tempo. Com mãos trêmulas, ele se aproximou devagar, falando em voz baixa para não assustar ainda mais a menina. Cuidadosamente removeu a mordaça de sua boca, e ela imediatamente começou a chorar alto, soluçando palavras incompreensíveis entre os choros. Seu Osvaldo trabalhou rapidamente nas cordas, seus dedos calejados lutando contra os nós apertados. Enquanto isso, os dois caramelos permaneciam alertas, Trovão olhando constantemente para a trilha por onde tinham vindo, como se estivesse vigiando para garantir que ninguém se aproximasse. Quando finalmente conseguiu libertar a menina das cordas, seu Osvaldo tirou sua própria camisa xadrez e a colocou sobre os ombros trementes dela. A menina se agarrou a ele com força desesperada, seus pequenos dedos cravando nas mangas da camiseta que ele usava por baixo. Entre soluços, ela conseguiu dizer apenas algumas palavras. Eles me pegaram. Ontem à tarde, quando eu saía da escola, tinha 2 homens, numa van branca. O agricultor sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia exatamente o que aquilo significava.
Nos últimos meses, havia rumores na cidade sobre uma quadrilha que estava sequestrando crianças, mas a polícia nunca tinha confirmado oficialmente, e muitos pensavam que eram apenas boatos. Agora, segurando aquela menina traumatizada em seus braços, seu Osvaldo sabia que os boatos eram terrivelmente reais. Ele precisava tirá-la dali imediatamente e chamar a polícia, mas seu sítio ficava em uma área remota, e ele não tinha sinal de celular. A casa mais próxima com telefone fixo era a de Dona Lourdes, sua vizinha, que morava a cerca de 2 quilômetros dali. Com extrema cautela, seu Osvaldo ajudou a menina a se levantar. Ela mal conseguia ficar em pé, suas pernas dormentes depois de horas amarrada naquela posição. Ele a pegou no colo, apesar de sua própria idade avançada, e começou a caminhar de volta pela trilha. Trovão ia na frente, farejando o caminho e ocasionalmente olhando para trás para ter certeza de que todos o seguiam. Relâmpago ficava atrás, fazendo a retaguarda do grupo, seus ouvidos constantemente em movimento captando qualquer som suspeito na floresta. O trajeto de volta pareceu durar uma eternidade. A menina chorava baixinho contra o peito de seu Osvaldo, murmurando ocasionalmente o nome da mãe. O agricultor tentava consolá-la com palavras suaves, dizendo que estava tudo bem agora, que ela estava segura, que logo estariam em casa e chamariam a polícia. Mas por dentro ele estava apavorado. E se os sequestradores voltassem para buscar a menina? E se eles estivessem por perto? Foi quando o trovão parou de repente, rosnando baixo. Seu Osvaldo congelou no lugar, seu coração disparando. Relâmpago imediatamente se posicionou na frente deles, também rosnando, o pelo do pescoço eriçado. Através da vegetação densa, o agricultor pôde ouvir vozes masculinas e o som de galhos quebrando, alguém se aproximando pela mata. A menina sentiu a tensão e agarrou ainda mais forte a camiseta de seu Osvaldo, seu corpo inteiro tremendo. Os 2 caramelos estavam completamente alerta agora, prontos para defender sua família humana a qualquer custo. As vozes ficavam mais altas, mais próximas. Seu Osvaldo podia distinguir 2 homens diferentes conversando, um deles dizendo algo sobre ter certeza que ela ainda está lá, e outro respondendo irritado: "Eu disse que amarrei direito, ela não pode ter saído." O agricultor olhou ao redor desesperadamente procurando um esconderijo. Avistou um conjunto de arbustos densos, alguns metros à esquerda da trilha, e o mais silenciosamente possível, se moveu para lá, abaixando-se com a menina ainda em seus braços. Trovão e Relâmpago o seguiram, seus corpos tensos, mas obedientes, entendendo instintivamente a necessidade de silêncio. Escondidos atrás dos arbustos, eles esperaram. Os sequestradores passaram pela trilha a apenas alguns metros de distância. Seu Osvaldo pôde vê-los claramente agora. 2 homens grandes, um usando uma jaqueta de couro preta apesar do calor, e outro com uma camiseta regata que revelava tatuagens cobrindo seus braços. Eles caminhavam apressados em direção à clareira onde a menina tinha sido deixada. Trovão e Relâmpago permaneceram absolutamente imóveis, apenas seus olhos seguindo os homens. O vira-lata mais velho tinha até parado de respirar alto, sua inteligência canina entendendo perfeitamente o perigo da situação. Mesmo Relâmpago, normalmente tão enérgico, estava quieto como uma estátua, apenas tremendo levemente de tensão contida. Assim que os homens desapareceram mata adentro, seu Osvaldo não perdeu tempo. Levantou-se com a menina e correu pela trilha o mais rápido que suas pernas velhas permitiam, os 2 caramelos correndo ao seu lado. Ele sabia que tinha apenas alguns minutos antes que os sequestradores descobrissem que a menina tinha sumido e voltassem procurando por ela. A adrenalina deu força ao agricultor, que praticamente voou pelos últimos metros até finalmente sair da mata e alcançar a área aberta de suas plantações. Dali, ele podia ver sua casa ao longe e, mais além, a casa de Dona Lourdes com seu telefone fixo e a possibilidade de chamar ajuda. Mas ele não foi para sua própria casa. Sabia que os sequestradores provavelmente tinham visto sua propriedade e poderiam vir procurar ali primeiro. Em vez disso, cortou caminho direto para a casa da vizinha, sua respiração pesada queimando nos pulmões, mas sem diminuir o passo. Trovão e Relâmpago corriam ao seu lado, suas línguas de fora mas determinados a acompanhar seu dono. Quando finalmente alcançaram a casa de Dona Lourdes, seu Osvaldo gritou pelo nome dela antes mesmo de chegar à porta. A vizinha, uma senhora de cabelos brancos que estava regando suas plantas, deixou a mangueira cair no chão ao ver a cena, seu rosto empalidecendo. O agricultor subiu os degraus da varanda tropeçando, quase caindo, e praticamente jogou as palavras. "Dona Lourdes, chama a polícia! Agora! Tem uma menina sequestrada aqui, e os bandidos estão na mata atrás da gente." A vizinha não fez perguntas. Anos de vida no interior tinham lhe ensinado a agir rápido em emergências. Ela correu para dentro de casa e pegou o telefone, discando 190 enquanto seu Osvaldo deitava a menina cuidadosamente no sofá da sala.
Trovão e Relâmpago se posicionaram junto à porta da frente, montando guarda. Dona Lourdes falou rapidamente com o atendente da emergência, explicando a situação, dando o endereço, descrevendo os sequestradores que seu Osvaldo tinha visto. O atendente disse que várias viaturas estavam sendo enviadas imediatamente e que eles deveriam trancar todas as portas e janelas e não sair de casa até a polícia chegar. Os minutos seguintes foram os mais longos da vida de seu Osvaldo. Ele e Dona Lourdes trancaram todas as entradas da casa, fecharam as janelas e cortinas. A menina estava deitada no sofá, agora coberta com um cobertor que Dona Lourdes tinha trazido, bebendo pequenos goles de água que a vizinha lhe oferecia. Ela tinha parado de chorar, mas ainda tremia e se encolhia a cada som mais alto. Trovão e Relâmpago não saíam da porta, seus ouvidos atentos a qualquer aproximação. De repente, Relâmpago começou a rosnar baixo novamente. Trovão se juntou a ele, e seu Osvaldo sentiu seu estômago afundar. Através de uma fresta na cortina, ele viu a van branca que a menina tinha descrito estacionando na estrada em frente à casa de Dona Lourdes. Os dois homens desceram do veículo e começaram a olhar ao redor, claramente procurando por algo ou alguém. Eles sabem que ela está aqui, sussurrou seu Osvaldo, seu rosto pálido. Dona Lourdes pegou uma espingarda velha que seu falecido marido tinha deixado, verificando se estava carregada. Ela nunca tinha atirado em ninguém na vida, mas estava preparada para defender aquela criança se necessário. Os dois caramelos estavam tensos como molas, prontos para atacar se alguém tentasse entrar. Do lado de fora, os sequestradores discutiam, um deles apontando para a casa. Eles claramente hesitavam, não sabendo se a menina realmente estava ali ou se deveriam continuar procurando. Foi quando o som distante de sirenes começou a ecoar pelas montanhas. As viaturas da polícia estavam chegando, ainda a alguns quilômetros de distância, mas se aproximando rapidamente. Os dois homens ouviram também e trocaram olhares alarmados. Por um momento pareciam estar considerando invadir a casa mesmo assim. Mas então o som das sirenes ficou mais alto, mais próximo, vindo de duas direções diferentes. A polícia tinha bloqueado ambas as saídas da estrada. Os sequestradores correram de volta para a van, as portas batendo enquanto tentavam fugir, mas já era tarde demais. 3 viaturas da polícia militar apareceram simultaneamente, bloqueando completamente a estrada. Os policiais saíram rapidamente dos veículos, armas em punho, gritando para os homens saírem da van com as mãos para cima. Dentro da casa, seu Osvaldo, Dona Lourdes e a menina assistiam pela janela, quase não acreditando no que viam. Os sequestradores tentaram resistir brevemente, mas estavam completamente cercados. Em questão de minutos, ambos estavam algemados no chão, enquanto os policiais verificavam o interior da van. O que encontraram lá fez até os policiais mais experientes ficarem chocados. Além de cordas e mordaças, havia documentos, fotos de outras crianças e evidências de uma operação muito maior do que qualquer um imaginava. Um dos policiais, o sargento Moreira, um homem grande de bigode grisalho, bateu na porta da casa de Dona Lourdes. "Polícia! Está tudo seguro agora, podem abrir." Seu Osvaldo destrancou a porta com mãos ainda trêmulas. O sargento entrou e imediatamente se ajoelhou na frente da menina, falando com ela em voz suave, perguntando seu nome, se ela estava machucada, se precisava de atendimento médico. A menina, com voz fraca, disse que se chamava Ana Clara e que morava no bairro Vila Esperança, do outro lado da cidade. Sua mãe, Dona Francisca, trabalhava como cozinheira em um restaurante local. Ela tinha sido pega quando saía da escola ontem à tarde, jogada na van, levada para um galpão abandonado, onde ficou por horas antes de ser trazida para a mata e abandonada lá. Os sequestradores tinham dito que voltariam mais tarde para decidir o que fazer com ela, palavras que fizeram o sangue de todos congelar. Outros policiais entraram na casa, incluindo uma policial feminina que assumiu o cuidado direto de Ana Clara, envolvendo-a em uma manta térmica da ambulância que tinha chegado logo atrás das viaturas. Paramédicos examinaram a menina, verificando seus sinais vitais, limpando e enfaixando os arranhões e contusões. Enquanto isso, o sargento Moreira ouvia atentamente enquanto seu Osvaldo relatava tudo o que tinha acontecido, desde o momento em que Trovão e Relâmpago começaram a agir estranhamente até o resgate da menina e a fuga pelos matos. O policial olhou para os 2 vira-latas caramelos, que ainda montavam guarda próximo à porta, e balançou a cabeça em admiração. "Esses cachorros salvaram a vida dessa menina", disse ele, sua voz carregada de emoção. Se não fossem eles farejando que algo estava errado e levando o senhor até lá, Ana Clara provavelmente... Ele não terminou a frase, mas todos entenderam. Dona Lourdes trouxe água e biscoitos para Trovão e Relâmpago, que beberam e comeram agradecidos, mas sem nunca tirar os olhos de Ana Clara, como se ainda estivessem em serviço de proteção. A mãe de Ana Clara chegou meia hora depois, trazida por outra viatura policial.
Dona Francisca tinha passado a noite inteira e toda a manhã procurando desesperadamente pela filha. Já tinha feito boletim de ocorrência, mobilizado vizinhos e amigos, estava quase enlouquecendo de desespero. Quando ela viu Ana Clara sentada no sofá da casa de Dona Lourdes, envolta na manta térmica, mas viva e razoavelmente bem, a mulher soltou um grito que ecoou por toda a casa e correu para abraçar a filha. Mãe e filha se abraçaram e choraram juntas, um choro de alívio, de gratidão, de amor. Dona Francisca acariciava o rosto de Ana Clara, beijava sua testa, verificava cada machucado, repetindo sem parar: graças a Deus, minha filha, meu amor. Então ela se virou para seu Osvaldo, seus olhos vermelhos de tanto chorar, e segurou as mãos calejadas do velho agricultor. Como eu posso agradecer? Como eu posso retribuir? Você salvou minha filha, salvou minha vida. Seu Osvaldo, nunca muito bom com palavras ou emoções, ficou sem jeito e apontou para Trovão e Relâmpago. Não fui eu não, senhora. Foram eles, meus caramelos, eles que sentiram, eles que acharam, eles que não desistiram até eu seguir eles. Ana Clara, ainda nos braços da mãe, olhou para os dois cachorros. Com voz fraca mas clara, ela disse: quando eu estava lá, amarrada, com tanto medo, eu ouvi latidos. Pensei que ia morrer sozinha naquele lugar horrível. Mas aí eu ouvi os cachorros chegando perto, e eu soube que alguém ia me achar. Eles ficaram do meu lado, lamberam minha mão, ficaram cuidando de mim até o senhor chegar. Dona Francisca se ajoelhou na frente dos dois vira-latas e os abraçou, chorando contra suas pelagens douradas. Trovão e Relâmpago, não acostumados com tanta atenção e emoção, ficaram quietos, apenas abanando os rabos devagar, aceitando o carinho e a gratidão. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Os jornais locais publicaram manchetes sobre os caramelos heróis de Santa Rita e vira-latas salvam menina de sequestro. Emissoras de TV de Belo Horizonte enviaram equipes para entrevistar seu Osvaldo, Ana Clara e sua mãe, e claro, para filmar Trovão e Relâmpago, que se tornaram celebridades instantâneas. A investigação policial revelou que os dois sequestradores presos faziam parte de uma quadrilha maior que operava em várias cidades do interior mineiro, sequestrando crianças para pedir resgate de famílias mais abastadas, ou em casos mais terríveis que a polícia preferia não detalhar muito publicamente para outros propósitos ainda mais sinistros. A prisão desses dois homens e as evidências encontradas na van levaram ao desmantelamento de toda a rede criminosa nas semanas seguintes, com mais 7 prisões em 3 cidades diferentes. O delegado responsável pelo caso, Dr. Henrique Pamplona, deu uma entrevista coletiva onde afirmou que Ana Clara não tinha sido a primeira vítima, mas graças ao resgate rápido e às evidências coletadas, ela seria a última. Ele publicamente agradeceu a seu Osvaldo e especialmente a Trovão e Relâmpago, dizendo que, às vezes, os melhores investigadores têm 4 patas e um coração do tamanho do Brasil. A Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí realizou uma sessão especial para homenagear os dois cachorros. Trovão e Relâmpago, desconfortáveis com toda a atenção, mas bem comportados, receberam medalhas de honra ao mérito cívico, coleiras novas de couro com placas douradas gravadas com seus nomes e um certificado oficial reconhecendo-os como cidadãos honorários de Santa Rita. Seu Osvaldo, constrangido com tanta formalidade, mas orgulhoso de seus companheiros, fez um breve discurso onde disse apenas: nunca subestimem um vira-lata brasileiro. Eles têm mais coragem, mais lealdade e mais coração que muita gente que eu conheço. Trovão e Relâmpago não são heróis porque fizeram algo extraordinário. Eles são apenas cachorros bons fazendo o que cachorros bons fazem, cuidando da gente que eles amam. A história tocou o coração do Brasil. Doações começaram a chegar para ONGs de proteção animal em toda a região. Centenas de pessoas foram aos abrigos locais especificamente procurando por vira-latas caramelos para adotar, inspiradas pela história de Trovão e Relâmpago. O abrigo municipal de Santa Rita, que sempre lutava para encontrar lares para seus animais, viu todos os seus 53 cachorros sendo adotados em menos de 2 semanas. Ana Clara se recuperou do trauma com a ajuda de terapia psicológica providenciada pela prefeitura. Ela e sua mãe se tornaram amigas próximas de seu Osvaldo e visitavam o sítio regularmente. A menina tinha um carinho especial por Trovão e Relâmpago, sempre trazendo petiscos e brinquedos novos para eles. Ela dizia que quando crescesse queria ser veterinária, para poder cuidar de cachorros como aqueles que tinham salvado sua vida. 6 meses depois do resgate, numa tarde ensolarada de sábado, seu Osvaldo estava novamente em suas plantações, Trovão e Relâmpago ao seu lado como sempre. A vida tinha voltado ao normal, ou quase. Os dois caramelos ainda eram reconhecidos ocasionalmente quando iam à cidade, mas a atenção da mídia tinha diminuído e eles podiam voltar a ser apenas cachorros normais do interior.
De repente, Relâmpago parou e olhou para a beira da mata, suas orelhas em alerta. Trovão também parou, farejando o ar. Seu Osvaldo sentiu um arrepio, memórias daquela manhã terrível voltando. O que foi, meninos? Tem alguém lá? Os dois cachorros trocaram um olhar. Então Relâmpago abanou o rabo e voltou a brincar com um graveto. Trovão bufou e deitou na sombra de uma árvore. Falso alarme. Era apenas um tatu passando pela borda da floresta. Seu Osvaldo riu, aliviado, e continuou seu trabalho. Mas ele sabia que se algum dia, Deus o livre, houvesse outro problema, outra emergência, outra pessoa precisando de ajuda, seus dois vira-latas caramelos estariam lá, prontos para fazer o que faziam de melhor: proteger, cuidar e amar incondicionalmente. Porque essa é a natureza do vira-lata brasileiro, o verdadeiro caramelo raiz. Não importa se foram abandonados, maltratados ou esquecidos, quando encontram uma família para chamar de sua, quando tem alguém para amar e proteger, não há força no mundo que os faça desistir. Eles são heróis não por treinamento ou pedigree, mas por pura essência, por natureza, por coração. E enquanto o sol se punha sobre as montanhas de Minas Gerais, pintando o céu de laranja e rosa, Trovão e Relâmpago descansavam lado a lado na varanda da casa de seu Osvaldo. Dois cachorros simples, duas pelagens douradas brilhando à luz do entardecer, dois corações imensos batendo tranquilos. Heróis? Talvez. Mas para eles tinham apenas feito o que qualquer cachorro faria pela sua família. E isso, no final das contas, é tudo o que importa.